Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da Ensino Maker. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, um tema muito importante aí, que é como avaliar sem fazer prova. Então, antes de começar, eu queria saber se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem. Então, manda aqui no chat só para eu ter uma ideia, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu quero mostrar um pouco para você o que é essa história, né, de avaliar sem fazer prova. Na verdade, eu quero mesmo é fazer um raio-x de como a gente avalia, né, de onde vem essa história de fazer prova, tá? Peraí só um minuto. Eu não sei se não tá dando retorno. Bom, então vamos seguindo aqui. O que acontece? Geralmente, antes da gente entender o que é essa questão de prova e tudo mais, a gente precisa ver um ponto aqui. Pera aí, rapidinho que eu só vou resolver um probleminha. Aí. Então, olha só, vamos lá. Desculpa aqui a interrupção. Então, antes da gente entender como fazer uma avaliação sem prova, a gente tem que entender o contexto, né? O contexto disso tudo. E, basicamente, a ideia é entender por que existem provas, né? No fim das contas, o que são essas provas? Por mais que seja óbvio, por mais que a gente já faça parte disso, é interessante entender de onde surgiu, por que as coisas são assim. Então, na verdade, as provas, elas, né, como o próprio nome já diz, ela tem o intuito de provar se o aluno aprendeu. Então, é um dos recursos de avaliação mais utilizados que a gente tem disponível. E talvez assim tem duas características chaves que a gente vê, né, na realização de uma prova tradicional. A primeira delas é que você não pode consultar o material, né? Uma das regras aí pétreas, uma das causas pétreas de fazer uma prova é você não pode fazer essa consulta do material e você não pode consultar os colegas, né? A famosa cola aí. Então, o primeiro questionamento que eu queria deixar para vocês é: será que se eu trago um conjunto de perguntas, eu garanto que o aluno não vai ver qualquer material, que ele não vai falar com qualquer colega? Isso é uma garantia que ele aprendeu o conteúdo? Será que é assim que as coisas acontecem? É importante a gente fazer essa reflexão, porque nesse momento a gente entende o grande propósito de uma prova. E o grande propósito de uma prova é armazenar informação, né? O grande objetivo quando você faz uma prova é armazenar informação. E aí você fala assim, não, Luan, mas não é bem assim, poxa vida, você tem que ver que a gente vai fazer um questionamento mais crítico, a gente quer fazer o aluno raciocinar diante de alguma circunstância, e não, eu acho que não, assim, eu realmente acredito que se isso fosse o caso, você poderia consultar outras coisas, consultar até um material, alguma coisa assim. Então, não, o armazenamento de informações é claramente a parte mais importante. E aí vem um questionamento, né? Poxa, por que as provas são assim? Né? Por que elas são assim? Por que as coisas ocorrem dessa maneira? E talvez tudo isso venha de uma premissa, de uma frase que é muito forte para a maioria das pessoas, que é: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E que história é essa de conhecimento é poder? Basicamente, a gente pode dizer que o conhecimento, ele nem
ele talvez não seja mais poder. Como assim? Deixa eu me alinhar melhor no meu pensamento. Basicamente, se você para e pensa, é, antes, né, em alguns anos atrás, vamos dizer aí 20 anos atrás, o nosso acesso à informação era muito menor, né? A gente não conseguia é, só para você pensar, né? Como é que você acessava o conhecimento? Você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que buscar algum artigo, você tinha que ir num lugar muito específico aí para acessar esse conhecimento. Então, o conhecimento não estava ali para todo mundo. Né? Quando uma pessoa, quando ela entrava numa grande universidade, seja uma universidade brasileira, seja uma universidade internacional, né, ela tinha ali o acesso, né, a essa informação. Então, assim, a informação ela não vinha de uma forma tão fácil assim. Então, basicamente, a partir dessa premissa de fazer assim, gente, então se você conseguir acumular o máximo de informações possível, isso vai te deixar à frente das outras pessoas, né? Isso vai te trazer um diferencial com relação a qualquer um. E, bom, só que isso não é mais tão verdade, né? A gente vive diante de uma outra realidade e na verdade eu queria falar um pouco para vocês por que a prova, né, geralmente a forma como ela é trabalhada, ela não faz tanto sentido assim. Então, bom, a primeira delas é que na maioria esmagadora das vezes a prova ela não trata de uma situação real. Então, o, na verdade, a escola ela funciona a partir do teorema do vai que. Como assim o teorema do vai que? Basicamente, tudo que a maioria dos conteúdos que é trabalhado independente do contexto, pode ser nas ciências exatas, nas ciências humanas, mas boa parte desses conteúdos eles são trabalhados assim. Eu vou te ensinar isso porque vai que você precisa no futuro. Então eu vou te ensinar a fórmula de Bhaskara. Vai que você precisa no futuro. Eu vou te ensinar logaritmo. Vai que você vai trabalhar com algum conteúdo e você vai precisar disso no futuro. Eu vou te falar sobre gimnospermas e angiospermas. Vai que você precisa disso no futuro. Então, ela te traz um conjunto de ferramentas, um conjunto de né, juntar essas informações para vai que você precisa ali na frente. Então, é, é até curioso, né? Geralmente até eu e escutava outras pessoas falando assim que o conteúdo da prova é inútil. Não é que é inútil, ela é útil, mas você ainda tem que passar por você ainda tem que ter uma base antes, né, para precisar daquele conteúdo da forma como ele é trabalhado. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. É, por exemplo, é importante aprender sobre eletricidade? Bom, talvez é importante sim aprender sobre eletricidade. Tá, beleza. O que geralmente a gente aprende na escola sobre eletricidade? Você vai aprender sobre os conceitos de corrente, tensão e resistência. Você vai aprender lá o que eles chamam de lei de Ohm, né? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Você vai aprender ali um monte de conteúdos, né? E de estruturas necessárias para fazer ali entender aquele contexto. Agora a pergunta que eu queria fazer assim é: será que com um conteúdo que o aluno aprende lá na parte de eletricidade, na física, nas ciências, ele consegue consertar um chuveiro queimado? Você fala, poxa, eu vi uma vez, acho que alguém relatando isso, né? Que fulano era doutorado em física e não conseguia trocar um chuveiro queimado. E aí você fala assim, não, Luan, mas é porque não é esse o propósito, né? O propósito é mostrar o conteúdo de uma forma, de uma outra forma e tudo mais. E eu me pergunto, por quê? Por que ele tem que ser mostrado assim? Por que ele não aprende a trocar o chuveiro queimado? E por que eu estou insistindo nessa questão? Porque esse é um problema que provavelmente
a maioria das pessoas vai precisar resolver, né? Esse é um problema que realmente faz parte do dia a dia. E aí é interessante você trazer esse embasamento real para resolver problemas reais. E aí, a partir desse conceito, né, do que a pessoa já tem no dia a dia, de resolver os pequenos problemas do dia a dia, você vai trazendo esse conteúdo. Então, assim, por que que o chuveiro fica quente? O chuveiro fica quente porque lá dentro tem uma resistência. E essa resistência transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, entender esse princípio é bacana, mas você tem que trazer esses conceitos para resolver problemas reais. Poxa, será que quem aprende conceitos de mecânica também lá na física consegue, sei lá, consertar um carro? Você sabe que não é bem assim. Então, os contextos eles são um pouco desconexos, né? É como se você tivesse ali que resolver e trazer um conjunto de conceitos para levar, né, para um lugar ali, né, para uma bolha de conhecimento que alguém determinou que era importante ou não em determinado momento. Então, assim, numa prova, né, você pergunta assim, né, se realmente quem se sai bem na prova, ela se sai bem na vida, e não necessariamente, né? Esse foi um exemplo simples aí do chuveiro queimado, mas teoricamente as provas, a escola devia preparar a gente para a vida. E não é bem isso que acontece, né? É basicamente responder algumas perguntas prontas que foram feitas ao longo do momento. Bom, outro questionamento. Outro questionamento não, outro motivo pelo qual as provas tradicionais elas não funcionam tanto. Elas não têm consulta. E é curioso isso, né? No começo ali a gente questionava sobre a questão de conhecimento ser poder, né? O Jean estava falando aqui que tinha que ir para uma biblioteca, que tinha que pesquisar ali 3, 4 livros, usava o papel ao maço e talvez outras pessoas também se identifiquem com essa história. O negócio é que hoje é diferente. Aqui e agora a gente tem acesso na palma da nossa mão a uma infinidade de conhecimento. A gente não precisa armazenar, né? Então, desde que surgiu não só o Google, né, mas diversas outras tecnologias, a gente tem um acesso muito maior, né? Então, assim, o que que acontece nessa situação, né? O conhecimento não é mais poder porque todo mundo tem acesso ao conhecimento. Inclusive, você entra numa outra situação, você entra num outro problema, é que você tem tanta informação, você tem tanta coisa ali, que você não consegue nem peneirar, né? Você tem tanta informação, mas tem informação que é boa, tem informação que é ruim, tem informação que é útil, tem informação que é inútil. Então, o difícil ali o desafio é como se você estivesse numa grande névoa e você tivesse ali, né, que cortar essa névoa para você ver com mais clareza. Então, existe uma grande dificuldade da gente ter clareza e encontrar a informação que a gente deseja. No fim das contas, esse acaba sendo o grande objetivo. Bom, o... e aí, o fato de não ter consulta, né? Por exemplo, se você tivesse numa situação assim, poxa, eu não sei o que é, eu, por exemplo, eu não sei, poxa, eu me perdi aqui. Vamos lá. Eu não sei como, sei lá, eu não sei uma informação, eu não lembro de alguma fórmula, eu não lembro de algum conceito. Se eu sou, às vezes, uma pessoa que é formada e tal, e eu faço assim, vou procurar aqui, a pessoa não julga assim, fala assim, nossa, mas você não sabe isso? Você não precisa saber disso. Então, por que que a gente vai cobrar isso dos nossos alunos? Entende? O quanto isso é meio surreal. Então, a gente está numa circunstância diferente. Conhecimento não é poder. O que é o poder é o que você é capaz de fazer com esse conhecimento. É aí que está a diferença. Um outro problema, né, das provas tradicionais
ela condena o erro. Poxa, quando você vai ver uma prova ali, e aí o professor traz uma prova corrigida para você, você geralmente tem duas cores de caneta. Uma caneta azul e uma caneta vermelha. E tudo que a gente não quer ver são canetas vermelhas na nossa prova. Então a gente vai tentar responder as respostas certas da melhor maneira possível e a gente não quer errar. O objetivo é errar o mínimo possível. Só que isso é muito complicado porque a vida, né, ela vem de erros e acertos. E na verdade isso pode até trazer um certo perfeccionismo, ou seja, de eu sempre procurar fazer as coisas do jeito certo, do jeito perfeito. Só que muitas vezes o que vai me levar a esse jeito certo, esse jeito perfeito, é exatamente cometer erros. Então, muito se fala hoje sobre inovação, muito se fala hoje sobre criatividade, né? Sobre pensar fora da caixa. Mas existe um lado que muita gente não fala sobre essa questão de inovação, de criatividade, de pensar fora da caixa. A questão é que você precisa, né, para você fazer algo novo, você tem que ser, ó, parece, olha só a filosofia aqui. Para você fazer algo novo, você precisa fazer algo que nunca ninguém fez. Então, que é algo que ninguém sabe qual é a melhor maneira de fazer. Então isso vai permitir, tipo assim, para você fazer isso, para você desbravar essa mata, você vai ter que começar do zero. E se você está começando do zero, a chance de errar é muito alta. Então, a criatividade, a inovação, ela está diretamente relacionada à questão do errar, porque eu vou tentar fazer algo novo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E aí, o errar pode fazer parte do processo, né? Tem aquela velha história do Thomas Edison, que ele tentou 99 versões antes de fazer a lâmpada certa. E ele até brinca, que ele diz assim, eu não falhei 100 vezes, né? Eu encontrei 99 maneiras diferentes de, de não fazer uma lâmpada. Então, o erro ele faz parte do processo. Só que o que a prova acaba fazendo? Não, você não pode errar. Se eu não posso errar, eu não vou arriscar. E se eu não arriscar, eu nunca vou fazer algo novo. Vou sempre fazer a mesma coisa. Só que a gente está num momento em que as coisas mudam numa velocidade absurda, né? Onde a gente tem necessidades novas o tempo todo. E se eu não inovar, eu vou ficar parado e, enfim, vou ter muitos problemas nessa situação. E aí, além disso, né, além de toda essa circunstância que talvez não seja a mais eficiente para o aluno, você tem toda uma questão emocional que ronda essa proposta, né? Então, assim, existe toda uma questão que diz assim: poxa, se você não passar na prova, você vai repetir de ano. Se você repetir de ano, você vai ter dificuldade para passar numa universidade. Se você não passar numa universidade, você não vai ter um futuro promissor. Então, basicamente, né, é colocada toda uma responsabilidade diante dessas provas que se você não for bem nas provas, você não vai ter um futuro promissor. Acaba que a linha que comunica disso é essa, né? Se você tem que ser bom em fazer provas para ter um futuro promissor. E aí isso desencadeia um monte de coisa, né? Aquelas pessoas que ficam ansiosas, que elas travam no momento da prova. Talvez você conheça alguém, né, que sabe todo o conteúdo, né? Ela está completamente pronta para falar sobre o conteúdo, estudou, sabe tudo ali. E chega na hora da prova, ela trava. Por quê? Porque ela tem todos esses bloqueios atrás. Caramba, eu não posso falhar, eu não posso errar. Essa é a chance, né, da minha vida. E aí, a partir disso, você gera um clima de tensão em que a pessoa nem consegue mostrar aquilo que ela aprendeu.
Então, é muito louco toda essa situação. Isso, inclusive, afeta toda uma questão familiar, né? Então, geralmente, um dos grandes problemas que os pais têm com seus filhos é fazer com que eles estudem, com que eles se engajem, e aí, se não se engaja, bota o filho de castigo, e aí o filho não quer estudar e fica revoltado com o pai e acha que o pai não o ama porque ele só briga por causa da escola. Olha só o tanto de coisas, né, a partir dessa premissa, né? E quantas pessoas às vezes, né, você conhece que reprovou e não foi nada demais. Eu lembro uma vez quando eu comecei a dar aula particular, eu dava aula para os irmãos gêmeos, né? Uma irmã e um irmão. E aí é muito curioso, né? Eu fui dando aula para ele e realmente ele tinha um déficit ali na área de exatas, de matemática e física. E aí, em um determinado momento, ele chegou a cogitar. Ele falou assim: não sei se ele falou pra irmã dele ou se ele falou até pra mim. Acho que ele falou pra namorada, sei lá. Ele falou pra alguém assim: tipo, cara, eu acho que eu quero repetir de ano. Eu acho que se eu fizesse esse ano de novo, eu ia aprender muito mais, ia conseguir reforçar o conteúdo. Eu acho que seria interessante eu repetir de ano. E aí, acho que a namorada dele tava falando comigo isso, né? E ela falando assim, olha só a loucura da cabeça do fulano. Poxa, vai repetir de ano, vai perder um ano, olha só, né? Então, tem muito esse pensamento, né? Poxa, se você repetir de ano, você vai perder um ano da sua vida. Sendo que olha só o tanto de coisas que acontecem na vida depois e que um ano não faz tanta diferença assim. Então tem toda essa sensação, né, de que você tem que seguir esse conceito, esse rito, e se você reprovar, você é uma pessoa ali que não vai ter um futuro digno ou qualquer coisa assim. E não é bem assim que as coisas acontecem. Ahn, olha só, e aí, bom, e dito tudo isso, né? Você fala, poxa, Luan, a prova ela já não funciona tanto assim. Ela traz toda esse conjunto, esse misto de emoções. Mas às vezes vale a pena, né? Tudo na vida, né, que às vezes demanda esforço, né? Tudo acaba valendo a pena. Então você tem ali um balanço. Então se poxa, se eu me empenhar, se eu tirar boas notas, né, eu vou ter esse futuro promissor e tudo mais. E é engraçado, né? Como eu falei de novo, né? Existe todo um misticismo, quase um misticismo por essa questão da escola, por essa questão dos diplomas. Então, a gente vê ali, né, geralmente para um pai, um dos momentos mais emblemáticos em que ele tem essa profunda sensação de dever cumprido é no momento em que seu filho e sua filha estão formando. No momento da formatura, em que ele vê o seu filho com aquela beca, ele pensa: caramba, eu cumpri a minha missão, né? Olha só, meu filho está criado, ele é um jovem, ele é um adulto e agora ele vai conseguir seguir a própria vida, né? Para o professor também, né? É muito comum falar assim, professor, nossa, principalmente às vezes professor de escola pública, né? Que onde o aluno tem mais dificuldade de continuar os estudos. Nossa, nessa turma a gente teve tantos alunos indo para uma faculdade federal e tudo mais. Então, geralmente entrar numa faculdade está diretamente relacionado a essa questão de ter um futuro promissor, né? Mesmo que, por exemplo, né, eu estava vendo um caso, eu vi alguma coisa na internet e a pessoa citou um exemplo muito bom, né? Às vezes esse pai tem um filho que formou em direito e ele está há 7 anos trabalhando em escritórios de advocacia, ganhando ali R$ 1.500, R$ 2.000, trabalhando várias horas por dia e e pro pai aquilo tá tranquilo, né? Na cabeça dele ele fala assim, poxa, pelo menos você tem um diploma. Então, talvez você pode fazer um concurso, mas essa pessoa acaba que nunca passou num concurso em nenhum momento. Então, assim, essa sensação de ter um diploma parece que traz um alívio, mas que é um alívio que não é real, né? É um alívio que hoje não traz garantia de nada.
Eu acho que já compartilhei uma vez aqui, quando eu encontrei uma senhora uma vez quando eu estava viajando, e ela se formou, acho que lá na década de 70 formou inclusive na UNB. E não lembro nem qual curso que ela formou, mas não era dos grandes cursos, né? Geralmente a gente fala muito do direito, medicina, engenharia. Eu não lembro qual era o curso, mas não era desses três grandes cursos. E eu lembro que ela comentou que no momento em que ela se formou, ela teve três propostas de emprego instantaneamente, pelo simples fato de ela ter se formado. Ponto. Então, eu acho que tudo isso, né, contava muito nessa época. E aí eu vejo até a minha própria história, né? Já falei várias vezes também. Poxa, me formei em engenharia numa universidade federal e fiquei 3 anos desempregado. Então, cada vez mais, essa questão do diploma, ela não é garantia de nada. E esse é o ponto. Inclusive, você vai ter outros quesitos, né, de pessoas que às vezes não se formaram e estão muito bem sucedidas. Então, assim, não é falando que a faculdade não vale a pena, que não vale a pena ter um diploma ou qualquer coisa assim. Você tem que ter uma clareza, né? O aluno tem que ter uma clareza do que está buscando. Poxa, se não fosse o ambiente ali da universidade, a gente não ia ter, né, vacinas agora para o coronavírus. Então, assim, isso é extremamente importante, mas não pode mais ser falado como o único caminho, como a única habilidade. E, gente, a gente pode, às vezes, quando fala sobre esse assunto, pensar: ah, Luan, mas isso é uma coisa que só acontece no Brasil. Se você vê aí as grandes potências falando sobre educação, a gente vai ver outras perspectivas. E eu vou te dizer que não necessariamente. Eu acho que, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo e pelo que eu leio, existe uma situação, né, um problema generalizado no mundo inteiro. Um exemplo que inclusive tem lá no livro do Jardim de Infância para a Vida Toda é que o professor Mitchell ele fala do caso de Singapura. Então, não sei se você sabe, mas Singapura tem uma das educações do sistema educacional, um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Nos últimas avaliações do PISA, o Singapura fica ali no primeiro, segundo, no máximo no terceiro lugar. Então, quando você olha para Singapura, você acaba se espelhando, você fala assim, nossa, esse é o objetivo, né? Você ter ali uma educação como Singapura, que é muito bem avaliada mundialmente. Mundialmente. E aí, o que até o professor Mitchell vai falando no livro dele, que ele vai conversando com várias pessoas ali em Singapura, principalmente a parte da economia criativa, e ele fala o seguinte, é, que muito dessas pessoas estão insatisfeitas com os alunos que estão chegando no mercado de trabalho. Por quê? Porque esses alunos, eles são muito bons em fazer aquilo que eles aprenderam, as instruções que eles aprenderam nas escolas e tudo mais. Só que eles não são bons em inovar, em correr riscos. Eles não conseguem o tal do pensar fora da caixa. Porque é isso, né? Talvez uma das missões da escola é realmente colocar todo mundo ali na mesma caixa, no mesmo processo. E depois eles pedem para você sair da caixa. Então, olha só, né? Acho que a educação mundial em si precisa, né, mudar essa perspectiva do que realmente do que a gente quer formar, né, de como preparar, né, os nossos jovens para os desafios do futuro. E eu acho que eu deixo até uma reflexão para quem está vendo agora, é pensar assim, poxa, eu vou lembrar agora da minha época de escola, da minha época de faculdade e tentar lembrar ali dos melhores alunos que tinham lá. Será que esses alunos são os que estão mais bem-sucedidos hoje? Eu não sei, né? É uma reflexão que você pode falar e depois você até me responde depois. No meu caso, não necessariamente. Não necessariamente, porque existe de novo, né, um conjunto de habilidades que as provas não vão abarcar, né? Habilidades interpessoais, habilidade de se comunicar com as outras pessoas, de ser criativo, e tudo isso tem uma dificuldade
de ser trabalhado nessas perspectivas. Bom, então eu tô aqui, né, metendo lenha nas provas, falando que as coisas não funcionam assim, blá blá blá, mas se não for para fazer prova, o que que eu vou fazer então? Né? Será que dá para viver numa escola onde não tem provas? E porque geralmente assim, a prova é o grande motivo que leva o aluno a estudar. A prova é essa grande moeda de troca que o professor tem. Então, no momento em que o aluno não está se empenhando, no momento em que o aluno está bagunçando, o que o professor vai falar ali? Olha, isso vai cair na prova, né? Não dá mole, não sei o quê. Então, assim, a prova ela acaba sendo esse grande elemento de barganha do professor. E se você elimina a prova, você pode pensar assim: caramba, agora o professor ficou rendido. Porque qual é a motivação que os alunos vão ter para estudar? Porque, gente, vamos ser muito sinceros, e aqui eu não estou falando só das crianças, eu estou falando da gente também. Ninguém acorda assim, acorda com a pessoa acorda e pensa assim: caramba, eu estou louco para resolver uns exercícios de logaritmo. Nossa, eu tô louco para fazer uns exercícios aqui de análise sintática. Ninguém é assim, né? Ninguém acorda querendo aprender sobre isso. Geralmente o que acontece nessa jornada, até quando a pessoa fala assim: ah, eu sou das ciências exatas, eu sou da humanas, é pensar assim: poxa, eu vou estudar matemática, por exemplo, né? Vou pegar o exemplo da matemática. Geralmente a pessoa ela tá ali, às vezes se dando mal na matemática e ela tem que estudar para a prova. Aí beleza, ela vai começar a se empenhar para estudar para a prova. E aí no meio do caminho de estudar para a prova, ela vai começar a gostar do processo de resolver os exercícios, de conseguir se superar nessa jornada. E aí ela vai gostar desse processo de superação. Então por isso que ela fala: poxa, eu gosto de estudar. Porque ela vai se superando, vão trazendo novas provas, novos desafios e ela vai resolvendo. Mas não é uma coisa assim, ela gosta desse processo de crescimento. Então isso agregou para essa pessoa, mas não pela paixão em si de resolver. Acaba que a prova até traz essa vantagem, né? De você curtir esse processo de se superar. Mas se você tirasse as provas, como é que você ia motivar os seus alunos? E basicamente, a gente tem que vir de uma pergunta, né? Uma pergunta que muita gente escuta aí nas próprias aulas, né? É, poxa, para que quando o aluno olha aquele conteúdo pensa assim, cara, para que isso vai servir na minha vida? E aí a gente volta lá no teorema do vai que, né? Vai que você precisa um dia. Gente, todos os conhecimentos que você aprende na escola têm uma utilidade. Talvez não vá ter uma utilidade para você naquele momento, mas ele tem uma utilidade. Aquele conhecimento ele serve para alguma coisa. Só que é isso, vai jogando um monte de conteúdo, um monte de ferramenta para você vai que precisa. Então é muito difícil trazer essa conexão. Agora pensa assim, e se você invertesse a ordem? E se ao invés de você trazer as ferramentas, você trouxesse o problema? Você trouxesse uma situação para ser resolvida? E aí, a partir do momento em que você traz uma situação para ser resolvida, o aluno precisa ali correr atrás, inclusive da própria teoria, que vai dar base para esse problema. Então, assim, e a gente muitas vezes menospreza o que os alunos são capazes de fazer. Então, um exemplo que eu gosto de tratar, né? Tem um professor, já falei também algumas vezes aqui, tem um professor nos Estados Unidos, essa história já tem um tempo, ela tem mais de 6 anos, mas ele tinha um filho que não tinha braço e ele descobriu um projeto que podia fazer uma mão biônica, né? Usando apenas uma impressora 3D. E ele se entusiasmou com isso, mas ele levou esse desafio para os alunos dele de nono ano. E aí, uma vez por semana, esses alunos se reuniam
para pensar como é que eles iam fazer a mão biônica do filho do professor. Olha que coisa louca. E depois de um ano, eles foram e conseguiram montar. Né? É um projeto chamado RoboHand. Então, olha só, meninos de nono ano resolvendo problemas de mobilidade. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, esses meninos não estão prontos para resolver problemas reais, para resolver situações. Primeiro eles precisam de uma base e não necessariamente. Às vezes o que você precisa é mapear esses problemas, buscar soluções. É isso que faz, por exemplo, as grandes feiras científicas. Então, por exemplo, tem a Febrace, que é talvez a maior feira de ciências do Brasil, que geralmente acontece lá na USP. Se você for dar uma volta na Febrace, você vai ver que os projetos foram baseados nisso. Né? Os alunos foram pensando em problemas que eles queriam resolver e a partir disso trouxeram uma hipótese e criaram um projeto. Olha só, então ir resolvendo problemas reais, criando soluções reais. Então ele não vai perguntar para que isso vai servir na minha vida, ele já está partindo de um problema dele. E é daí que vai surgir a força para ele seguir em frente, para ele se sentir motivado, né? E o que é interessante, gente, numa situação como essa e na nossa vida real como um todo, a vida real ela não tem gabarito. Não tem uma sequência do que você fala assim, se você seguir isso aqui, é garantido que vai dar certo. E cada vez mais isso é uma realidade. A vida real não tem gabarito. E no momento em que você coloca o seu aluno durante 20 anos numa jornada acadêmica, dizendo que sim, existem respostas certas, quando ele chega na vida adulta em que ele precisa improvisar, em que ele precisa, né, encontrar o seu próprio caminho, que ele precisa criar o seu próprio caminho, ele fica perdido. Porque não tem ninguém para direcionar ele, não tem ninguém para dizer o que ele precisa fazer, porque ele não está acostumado com isso. É muito louco isso, mas é muito real. E a gente tem que preparar as nossas crianças desde cedo para essa realidade. E aí sim ela vai conseguir criar as coisas que fazem mais sentido no seu contexto. Então, esse é um primeiro ponto, né? Inverter a ordem, trazer o projeto. E aí nessa questão, o maker, ele é muito forte. Porque é exatamente alinhado essa coisa do fazer, do criar. Né? A partir do momento que você cria algo físico, você traz um significado completamente diferente para o conhecimento, beleza? A outra coisa que é importante, de novo, estou aqui falando de prova e blá blá blá, que as provas não deveriam ser assim. Então você fala assim, Luan, então você acha que não devia ter uma avaliação? E aí o primeiro ponto que eu queria dizer é que a avaliação é diferente de prova. É absolutamente necessário que o aluno seja avaliado, inclusive na maior parte do tempo. Se o aluno ele não é avaliado, é como se você estivesse andando vendado num terreno e quisesse chegar no outro lado do caminho. Você precisa, né? A avaliação é esse feedback, é esse retorno para você saber se o que você está fazendo, né, está tendo algum resultado e para o aluno analisar o seu próprio processo, a sua própria jornada. Mas nesse caso, a avaliação vai ser diferente de prova. Não é essa prova massificada, onde cada um vai lá fazendo uma coisa. Não é isso. Né? Você precisa disso, mas você precisa sim de estruturas que façam, que mapeiem o processo do aluno e o que ele aprendeu nessa jornada. E aí existem várias alternativas que você pode trazer nesse processo. Então, principalmente numa atividade onde você está criando alguma coisa, é muito comum as pessoas usarem diários de bordo, ou seja, todos os dias eles vão escrever ali o que eles estão criando, o que eles pretendem fazer, o que deu certo, o que deu errado. Então, ao final dessa jornada, você tem ali literalmente um diário. Ou seja,
com muita clareza o que foi feito, o que já foi realizado, qual foi o caminho traçado por esse aluno. É muito interessante também você fazer processos de autoavaliação, onde o aluno reflita sobre o seu processo de aprendizagem, em que ele reflita sobre o seu comportamento, seja com a questão do próprio conteúdo, então fazer ele se perguntar se ele entendeu aquele contexto, como é que ele explicaria aquele contexto, sem essa obrigação do tipo, se você não fizer, você vai reprovar. É você realmente ali bater um papo, né? Ou trazer alguma forma dele mostrar que aquele conteúdo foi absorvido. E também não só no quesito de conteúdo, mas no quesito comportamental. Então, se você está trabalhando projetos, trabalhando os projetos com os colegas, você pode falar assim, fazer ele questionar também sobre o seu empenho, né, a sua capacidade de cooperar. Então, existem várias outras variáveis que você pode trabalhar. Outro ponto também é os colegas avaliarem. Então, se você está trabalhando em conjunto, às vezes o aluno ele é sem noção, né? E por si só ele não consegue trazer uma visão completa do que está acontecendo. Então, trazer pontos de vista dos colegas também. Então, você pode ter dois lados. O lado daquela pessoa que se dedica bastante, mas acha que não está fazendo bem o suficiente. Aí os colegas falam, não, mas poxa, essa pessoa ajudou e fez e foi muito legal. Ou daquela pessoa que acha que está fazendo um monte, que está mandando super bem, e aí os colegas trazem esse retorno, tipo, poxa, na verdade o fulano não fez nada e não melhorou nesse processo. Então, é importante você trazer algumas perguntas chaves, né? Pergunta, poxa, o que você acredita que deu certo nesse processo? Né? O que você faria diferente se você estivesse começando agora? Como é que foi a sua relação com os colegas? Então, tudo isso para entender um pouco mais da jornada que aconteceu. E, assim, muitas vezes essa avaliação ela não vem por números. Ela vai vir exatamente num conceito um pouco mais objetivo. E não tem nada de errado com isso. Então, cada vez mais se fala que a avaliação, o objetivo dela é focar mais no processo do que no produto. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, você tem um produto final na sua avaliação, que é a tal da prova. Então, o seu grande objetivo, depois de estudar muito, de se empenhar muito, é ter a menor quantidade de erros possíveis, né? Ter a maior quantidade de acertos possível. E aí, você vai entregar esse produto para o seu professor. E você vai dizer se aprendeu ou não, se foi bem avaliado ou não. Só que cada vez mais faz mais sentido você focar no processo. Ou seja, entender mais o que aconteceu na jornada do que no resultado em si. Então, é como tem uma história que eu já compartilhei aqui também, em que um pai vai para uma reunião de pais e mestres, e aí ele tem a filha, que é a mais velha, e vai lá para a sala de reunião e fala assim: poxa, fulana mandou super bem, ela tira notas muito boas, e a gente está muito orgulhoso dela, ela está acima da média da turma. A mãe e o pai ficam muito felizes. Depois vai para a sala do filho mais novo e aí fala assim: nossa, o fulano ele está abaixo da média. Ele realmente tem notas preocupantes aqui e acho que é melhor ter mais atenção. Só que talvez aquela menina que tirou o 9 ela não se empenhou tanto, né? Ela simplesmente tem uma facilidade de aprendizagem. E já aquele garoto, ele era, vamos supor, um aluno nota 2 e ele se tornou um aluno nota 4. E você tem ali, né, um 100% de aproveitamento, mas ainda está muito abaixo da média das outras pessoas. Só que esse é o problema, né? Você comparar com o externo e não comparar com o interno, não comparar com a própria pessoa. Não saber o quanto ela cresceu na jornada. Se você está fazendo ali uma atividade maker, que você fazer um carrinho movido, sei lá, com balão ou com qualquer outra história, e aí no final das contas esse carrinho não se move, esse projeto foi um sucesso ou foi um fracasso? E você pode achar que ele foi um fracasso, porque o carrinho não se moveu. Mas quando você conversa com a pessoa, você vai entendendo o que aconteceu. Eu entendi mais que o balão fica assim, o balão fica assado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo.
Então, do quanto ela sabia antes e o quanto ela aprendeu nesse processo, como é que foi o comportamento dela quando as coisas não saíam da forma como ela imaginava. Então, quando você vai mapeando essa jornada, você tem muito mais chance de avaliar. E aí você tira todo aquele peso, né? Do tipo, eu tenho que ser aprovado ou reprovado. O meu objetivo é ser sempre melhor. Então, até num processo de autoavaliação, a chance do aluno ser sincero é muito maior, porque não vai ter punição ali. Se ele está abaixo do esperado ou acima do esperado, não vai ter aquela dor, aquela ansiedade. Ele vai reconhecer, caramba, eu estou nesse estágio e eu preciso fazer diferente. No fim das contas, o nosso objetivo como professor é sempre instigar o melhor de cada aluno. É fazer ali que o aluno esteja se desempenhando na melhor performance possível. Então, se já é aquele aluno que tem muita capacidade, você tem que extrair o máximo desse aluno. Se é aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, você tem que extrair o máximo para ele melhorar ao tanto que está ao seu alcance. Então, tudo isso tem diferença quando você desmistifica o processo de avaliação. Isso vai fazendo toda a diferença. Né? É bem aquela frasezinha clichê, né? Não importa tanto o destino, o que importa tanto é a jornada. E quando você traz essa mentalidade para dentro de você e você consegue levar, né, as aulas de uma forma muito mais leve, os seus alunos conseguem se empenhar de uma forma mais leve e, de novo, né, com motivação, com vontade de seguir em frente, com o desejo de ser melhor, mas sem esse aspecto muito estressante da jornada, beleza? Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Eu vou responder algumas perguntas. Jean deixou um montão de pergunta aqui lá no começo. Eu vou responder agora. Quem quiser também responder, pode fazer perguntas, pode fazer também. O Jean perguntou aqui, professor, você acredita que o modelo de provas tradicionais que temos hoje ocorre em função da má formação dos professores ou porque os mesmos ficaram obsoletos? Eu acho que é uma questão de sistema mesmo, sabe, Jean? Como eu falei no começo ali, o propósito da escola era diferente, né? O propósito era armazenar informação. Então, talvez seja essa questão que você falou, daí ficou obsoleto, ou seja, ele não está mais respondendo uma situação de hoje, né? A necessidade de hoje. Você precisa buscar outras formas. Então, acaba que o professor tem que estar atento a essa nova perspectiva, nessa nova circunstância. Bom, acho que continuando e acho que na mesma linha, né? Pô, seria necessário uma licenciatura para formar novos professores que comuniquem com as necessidades do aluno do século XXI? Talvez. Não uma licenciatura, mas é a formação continuada. Talvez o erro, né, que a gente tenha é achar que até a própria conceito de formatura, né? Quando você fala assim, eu me formei, eu estou formado, eu estou pronto. Então dá uma sensação ali de que nada precisa ser acrescentado. Então não é uma questão de fazer uma nova graduação, mas sim do professor estar sempre se capacitando e estar atento a essas necessidades dos alunos, né, no século XXI e tudo mais. E aí, nesse caso também é bem importante que as faculdades de licenciatura estejam atentas. Mas, bom, talvez o papel do professor é trazer um pouco essa responsabilidade para ele, de se capacitar, de trazer novas formações e de estar preparado para esses desafios do século XXI, né? Falando aqui da questão do chuveiro, essa questão é boa, né? A questão do chuveiro, às vezes eu ensino questões complexas envolvendo leis de que chove e não sabemos trocar um resistor de um chuveiro. Isso é muito, muito, muito real. E o exemplo da lei de Kirchhoff que você trouxe é literalmente uma situação que eu passei também, né? Então, quando a gente aprende circuitos elétricos lá na engenharia, a gente aprende as leis de Kirchhoff e várias outras, e não consegue, né, resolver essas situações do nosso dia a dia. E o mais estranho é que isso se normalizou. E, cara, não pode ser normal isso, não pode ser considerado normal. Às vezes, enquanto professor, nos sentimos impotentes
estamos formando seres para uma realidade incerta. É uma grande responsabilidade. Cara, é uma grande responsabilidade. Mas acho que o primeiro passo é esse, é reconhecer que está diante de uma situação diferente, né? E por isso que eu falo, né? Que a criatividade ela é uma das grandes habilidades para ser trabalhada, porque é ela que vai permitir os alunos se prepararem para essa realidade. Então, por isso que é importante colocar eles em circunstâncias em que eles precisem criar, precisem inovar, em que eles não tenham tanto medo de errar, que eles corram riscos calculados. Não é que é para fazer o que quiser, do jeito que quiser. Não, é entender, poxa, será que realmente é muito grave se eu tentar fazer algo que é diferente do padrão? Né? O que eu perco fazendo isso? Ele tem que ter essa noção, né? Essa noção de risco. E muitas vezes esse risco ele não existe, né? É mais um risco na nossa cabeça, né? Um risco de ser julgado, um risco de do que vão falar e tudo mais, do que realmente as circunstâncias em si. Então, bom, pessoal, é isso. Um assunto meio longo aí, mas que eu acho que é muito importante para a gente compreender, né, essa questão de avaliação, essa questão de prova e que faz muita diferença aí nesse nosso processo. A gente chegou a quase 1 hora de live, porque realmente é um conteúdo muito extenso. Isso é porque eu ainda nem estendi, nem falei várias coisas que eu queria falar aqui. Bom, mas muito obrigado para você que ficou até aqui ou para você que está vendo depois. E te aguardo na próxima quarta-feira. Valeu, grande abraço.